Bom, eu estou professora há mais de 20 anos na área de gestão. Eu trabalho com empreendedorismo, já ministrei aula de empreendedorismo para cursos de arquitetura e, assim, sou apaixonada por administração, tenho uma consultoria, Fluxo, mentoria e consultoria empresarial, e aproveitem, porque a gente vai falar sobre gestão, e sem gestão não existe nada, não. Quando a gente trabalha todo o contexto da empresa e que a gente vai precificar, e aí, indistintamente de qual segmento nós estejamos falando, seja de comércio, de indústria, seja de internet, a gente vai olhar para a operação. O que a gente tem, o que a gente oferece, o que o mercado oferece, como que ele oferece, por quanto que ele oferece. Mas assim, não é só olhar para o mercado. Antes de olhar para o mercado, eu preciso olhar para as minhas operações. Eu preciso olhar se os meus custos, eles cobrem o preço mínimo de oferta que o meu concorrente está trabalhando. Porque as empresas são diferentes, são tamanhos diferentes, perspectivas diferentes, e toda vez que a gente fala em precificar, no comércio, a produção, a gente vai olhar para a produção, para a produtividade. No comércio, a produção de uma empresa comercial é a quantidade de produto vendido. Na indústria, é a quantidade de pedidos e de produtos produzidos que ela consegue colocar no mercado naquele período. E o serviço é a quantidade de serviço que você entrega. Fica muito mais fácil nós gerenciarmos, por exemplo, a empresa, quando a gente pega ferramentas ou instrumentos de gestão assim, muito práticos, como mix de marketing. Para cada P do mix de marketing, a gente já tem as estratégias. Então, isso flui de uma forma melhor. Olha só, quem está no mercado oferece o quê? Um produto ou serviço. Essa é a produção. Então, quando você pensa numa empresa, você vai pensar o que é que eu vou oferecer. Depois que eu tenho o produto para oferecer, para eu oferecer um produto, eu já preciso saber como que o mercado está, quem é que está lá para comprar, quantas pessoas tem para comprar, onde eles estão. Então, eu tenho uma prévia de onde eu vou colocar o meu produto ali. Esses 4 P's de marketing, nós temos o produto, o preço, a praça e a promoção. Quer dizer, por quanto eu vou vender, para quem eu vou vender, né? E como que eu vou comunicar. E daí eu falo das estratégias de comunicação no marketing. Então, a promoção é estratégia de comunicação. Se você não se comunica, o mercado não conhece o teu produto. E para a gente comunicar tem custo. É interessante a gente perceber que dentro dos 4 P's de marketing, produto é investimento, e eu não gosto de colocar custo, porque em empresa, poucas coisas, tem coisas que não são custos, são investimentos de acordo com o significado que você dá dentro da tua operação. Então, eu tenho lá produto, para eu ter um produto, eu tenho que investir. Para eu ter uma praça, eu tenho que investir, porque eu tenho que ter um produto para entregar para o cliente. Exatamente. Eu tenho que ter a logística para o produto chegar até o meu cliente, mas se eu sou prestador de serviço, muitas vezes eu não vou lá, ele precisa vir aqui para eu ir lá fazer o serviço. É a dinâmica de cada segmento. E depois eu tenho a promoção, que são as mídias que eu vou utilizar. Então, eu falei de produto, de praça e de promoção. Esses 3 são investimentos. O único que cobre os investimentos desses 3 P's é o preço. O preço é o único que gera entrada. E sem ele, a roda não gira, né? Sem gasolina, o carro não anda. Não, eu falo sempre assim, como nós somos a maioria, não é? Administradores aqui hoje. Hoje temos 3 administradores aqui. Então, como a maioria de nós somos administradores, e nós sabemos que as empresas são organismos, tanto que elas são comparadas a organismos, e organismos, olha que interessante, biológico, porque ela tem início, meio e fim. Então, ela tem vida, ela nasce CNPJ, e se ela não for bem gerenciada, ela morre. E ela morre muito rápido. Hoje em dia, a mortalidade está por volta dos 2 anos, porque não há o quê? Planejamento. Quando eu não planejo, eu não sei o que eu vou ter de recurso e nem como eu vou gastar os recursos. Quando a gente fala em precificar, inclui-se todos os recursos que eu preciso gerenciar e preciso estar ali à disposição. Então, quando a gente fala assim, é uma empresa
E ela é um organismo? Ela é um organismo. Eu falo assim que o financeiro é o oxigênio. O planejamento, o gestor, é o cérebro. O coração é a produção. Se não produzir, não vende. Se não receber, não respira. Morre. E a boca é a comunicação. Então, eu pego as 4 áreas funcionais principais de qualquer empresa, que seja de qualquer tamanho, independente se ela seja uma MEI, ME, EPP, média empresa ou grande empresa, ela terá as áreas de marketing, RH, produção e finanças. Então, se a gente começa a olhar assim para as empresas, fica muito mais fácil você estabelecer um ponto de gestão, porque você sabe que você, nas finanças ou nos custos, no planejamento, isso estará inserido e é isso que vai te oferecer as condições para você precificar o seu produto ou serviço. Bom, nós temos em quase todos os cursos hoje, existem nas matrizes curriculares ou na matriz curricular a disciplina de empreendedorismo, que a gente trabalha de uma forma bastante abrangente as principais áreas, ali, o que ele vai fazer, ele olhar para ele, né? Tanto que uma das primeiras coisas que eu trabalho com eles parece, na primeira aula eu digo assim, isso acontece, uma empresa é isso, o ambiente interno, externo, mas quem vai gerenciar é você que vai ser empreendedor, né? Você vai ter que vender. Como você se vende? Fala aí para mim, depois daquele momento, aí eu chego e falo assim da empresa, porque a gente vai fazer e a gente vai falar, porque vai desenvolver um produto, porque e daí agora vamos fazer uma atividade. Agora você vai se vender, porque você vai ser empresário. E a gente se vende toda hora. Então, assim, quem é você? Como você faria a sua promoção? Como você promove você para o mercado? Como você vai comunicar para o mercado quem é você? E assim, tem coisas espetaculares, né? Então, eles colocam, é muito interessante, porque tem alguns que colocam só virtudes, vamos colocar assim, outros colocam só limitações, outros colocam só os sonhos e dá esse olhar assim, nós somos únicos, independente de estarmos dentro de empresas que sejam pequenas, pequeninas ou que sejam gigantescas, nós somos únicos. O que nos garante no mercado de trabalho é o quanto e como a gente se capacita. Capacitação, conhecimento, hoje é o que determina o valor, não é preço. Porque a gente tem 2 coisas, a gente tem preço e a gente tem valor. O preço, eu vou lá e vou dizer assim, eu fiz um planejamento, fiz um orçamento de uma obra, foi tudo, nós chegamos aqui, conversamos, teve todo aquele processo de entrevista, eu apresentei o portfólio, linha 1, linha 2, linha 3, ele escolheu tal coisa, a gente fez um orçamento, então isso é preço. Valor é depois que você entrega e é o que o cliente fala depois da entrega. Trabalhando com consultoria nas empresas, e eu fiz uma consultoria que a minha cliente me chamou para trabalhar a questão de custo. Eu preciso levantar custo, eu preciso saber qual é o custo, né? E a hora que eu cheguei lá, tinha todo um processo de gestão, ela tinha ficado um tempo afastada da empresa, todo um processo de gestão e informações que eu precisava para poder formatar a planilha de custo. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que acabou virando uma mentoria ao invés de uma consultoria. A planilha de custo não saiu, mas a perspectiva da qual ela olhava o negócio mudou totalmente. Mudou a perspectiva, mudou a forma. Então eu falo assim, olha, administração é simplificar. Para mim, é simplificar. Como que eu posso simplificar a minha visão de gestor ou a minha gestão? Bom, então vamos começar a perguntar assim, quanto custa por dia para você abrir às 8 e fechar às 18? Qual é o valor do seu dia para você estar aberto? O custo daquilo. Bom, quanto eu tenho de despesa no mês? Que dia do mês é o ponto de equilíbrio do meu período de 30 dias? Aí eu preciso ter as vendas, né? Aí eu preciso ter as vendas. Eu posso ter uma expectativa de venda no planejamento, mas gestão é assim, pessoal. Olha, aquilo que não é mensurado não é administrável. E você não consegue melhorar também. Né? E o que não é administrável, você não consegue mudar, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, você só transforma, você só consegue intervir, você só consegue fazer uma intervenção se você está acompanhando.
Daí a gente pega as nossas funções de administrador, planejamento, organização, direção e controle. Quer dizer, onde eu quero ir, como eu vou, vamos implementar, agora é hora de fazer e acompanhar. Se eu não acompanhar, se eu não monitorar, eu não consigo saber se eu, de fato, cumpri o que foi planejado. Então, é a visão. Eu sempre falo, assim, também nas aulas, né, para os alunos, que nós temos, dentro da empresa, nós temos 2 tipos de visão. A visão do empresário e a visão do funcionário. E eu chamo isso visão empresário, é assim, como que ele olha para tudo que ele precisa fazer e para o sistema dele, para o sistema gerencial que ele tem, para as informações do sistema gerencial, para quem está ali fazendo o processo de alimentar aquele sistema gerencial. Nós sabemos que na gestão o principal insumo é a informação. E se eu não tenho uma informação de qualidade, meu resultado não vai ser o que eu espero. Então, um dos primeiros problemas da precificação, informação. Você fez um orçamento. Quando que ele vai ser executado? Quando ele for executado, levou 3 meses para o cliente vir, você tem que refazer, porque mudou um monte de coisa, as coisas mudam de um dia para o outro, o preço ali mudou, você não pode mais executar aquele orçamento. Às vezes, 1 mês muda muita coisa, porque na engenharia, nós temos, no segmento de construção civil, nós temos alguns insumos que entram no país precificado em dólar. Então, se você acompanha a economia e nós temos ali uma defasagem, os investidores externos retirando dinheiro do capital interno do Brasil, da nossa economia, o preço desses insumos em dólar vai aumentar. Aí você fez uma precificação, um orçamento, passou 15, 20 dias, deu um boom lá no câmbio, no dólar, e você vai e vende e executa. Você não pode executar, você precisa olhar para aquilo. E aí chamar o cliente, olha, quando a gente fez, estava esse preço, aí você pontua onde houve as modificações. Então, o tempo de quando você fez para quando você vai executar, tem muita diferença também na questão da precificação. Uma empresa é feita de pessoas, com pessoas, para pessoas. Você não atende o robô, você atende gente. E aí, quando você falou a questão, faz sucesso a empresa assim, faz sucesso a empresa assim. Só que hoje nós estamos num momento em que faz sucesso quem se mantém no mercado. Faz sucesso quem se mantém no mercado. Porque quem não conseguir se manter no mercado, ele vai falir. E como que eu consigo me manter no mercado diante de um processo altamente transformador, mutável o tempo todo? Nós estamos num pós-pandemia ainda. Ainda não, as coisas ainda não se assentaram. As relações de trabalho, elas ainda estão modificando, né? A forma de trabalhar, algumas ferramentas de trabalho, elas ainda estão ali. A gente ainda está no processo, não acabou o processo. Só que esse processo, ele agora é muito mais rápido. Então, agora essa semana eu estava fazendo a primeira aula para o curso de estética. E também, eu estava conversando com outra pessoa, eu fiz as lives agora para o CRA esses dias, e a gente olha assim, olha, nós temos hoje em torno de 21.400.000 empresas formais oficializadas. Tem um site do governo que se chama Mapa de Empresas. É fantástico para todo empresário olhar ali para ver como que está o seu segmento, se abriu muitas empresas daquele segmento. Vou até anotar, professor. Vai lá, Mapa de Empresas. É um relatório quadrimestral, então de janeiro, fevereiro, março, abril é publicado em junho, maio, junho, julho, agosto é publicado em setembro, e depois do último quadrimestre, né, os últimos 4 meses do ano é publicado em janeiro. Então nós temos lá 21 milhões, não chega a 22 milhões de empresas. Desses, 12 milhões são MEIs, aproximadamente, passa um pouco. 6 milhões são ME, microempresa. 4 milhões e alguma coisa ali são EPPs, empresas de pequeno porte, que pode faturar até em torno de 4 milhões e 800 por mês. E isso formata a nossa economia, o perfil de empresas do Brasil, mais de 95%, em torno de, ali 95, 96, vai dando uma variada, e o restante é empresa média e grande. Mas olha só, que eu falo para os alunos de empreendedorismo. Como que a gente olha para o mercado? Nós temos 22 milhões de empresas, mas nós temos 210 milhões de brasileiros. Quer dizer, a gente tem 10% do número de empresas para o número de pessoas que utilizam desses serviços e produtos destas empresas.
Como que você está olhando para o mercado? Eu falo assim, o pessoal fala, nossa, mas esse setor está estagnado. E assim, não está. Hoje não tem setor estagnado no mercado. Está como o profissional da área olha para esse mercado e enxerga o espaço que está lá. Porque nós somos, gente, muito grande. E isso colocando a questão do Brasil, que nós somos 210 milhões aproximadamente. Só que nós temos inúmeras, né, um número assim muito grande de empresas que produzem, que atendem o mercado interno e o mercado externo. Que abre mais espaço ainda. Nossa, aí é o mundo, né? Então, pensar no ramo, no segmento de engenharia, de arquitetura, nós já sabemos também que os profissionais desta área não estão limitados ao projeto e à execução de uma obra, porque a internet é um mar de rosas e tá para todo mundo. Então, preciso olhar diferente para você, para a sua formação, para a sua área de formação e para o mercado. Vai sempre ter algo para fazer lá e sempre tem alguma coisa diferente para fazer lá. Já que você tocou no preço em si, é interessante também a gente lembrar que, embora todos que estejam aqui, que sejam arquitetos, engenheiros, nós temos dois tipos de atendimento agregado ali que são vivenciados na área. E aí, você vai fazer isso dentro do seu escritório. Então, você pode ter uma empresa de construção civil e aí você vai fazer o projeto. O projeto é serviço. A construção em si é indústria. É a indústria da construção civil. Sim, é indústria, é o produto. É o produto. A casa final é o produto. Então, você tem ali o serviço. Como que você cobra por esse serviço? Como que você cobra para desenvolver, criar um projeto? Bom, eu já conheço que a gente... eu vou cobrar no projeto R$20 por metro quadrado. E aí, esse é uma forma, né? Quanto você cobra por metro quadrado? A gente encontra muito esta forma de precificação, mas a gente também pode pensar o seguinte: eu sou um prestador de serviço. Como que você elabora o valor da sua hora? Você coloca para você o salário que você quer. Qual é o salário que você quer? Aí a gente entra naquela questão do mercado de início, de meio de profissão e de fim de profissão. Depois dos 18, 20 anos que você já é conhecido e já está estabelecido no mercado. Quem inicia, eu preciso ganhar um salário de R$5.000. Então, o que você vai fazer? Quantas horas você trabalha por dia no projeto? Você pega esse valor de salário que você quer para você, divide pela quantidade de horas que você trabalha no mês total, horas totais, para você saber o valor da sua hora. Isso além do valor da água, da luz, do aluguel, isso, que é o custo isso fixo. É só o serviço. Isso é só serviço. É só para eu emprestar àquele projeto a minha mão de obra ali, o meu tempo trabalhado e o meu know-how e a minha criatividade, porque arquiteto, engenheiro é um trabalho de arte, é criatividade, tem coisas lindíssimas que duas cabeças não pensam, não vão criar da mesma forma. Então, tudo é inédito. Toda vez que você vai fazer uma casa, ela é inédita. É um serviço de dar uma solução, né? Engenhar é pensar. Não, todas as empresas hoje, a gente só vai numa empresa para resolver um problema. Se você pensar o supermercado, você vai no supermercado porque você tem fome, você tem um problema. Então, todas as empresas hoje são soluções. Todas as pessoas, hoje, todos nós somos atendentes, formais e informais. A gente atende todo mundo. Nós vendemos, né? Nós vendemos. Nós vendemos. Se a gente for voltar na questão dos erros e acertos pilares, a gente precisa ter informação, a gente precisa cuidar com o tempo, o lead time de quando eu orcei e quando eu efetivamente entreguei. Não é quando eu comecei a produzir, é de quando eu entreguei, né? Então, tem muito da empresa em jogo ali, porque uma empresa, você não constrói uma casa em um mês. Então, é um projeto de média duração. É um projeto, né, é um produto de médio prazo para ser construído, né, de curto a médio prazo. E aqui no Brasil a gente trabalha muito com médio prazo de 6 meses, né, de 0 a 6 meses até 2, 3 anos, médio prazo acima de
de 3 anos, a gente trabalha com o longo prazo. Então, a gente tem a informação, nós temos a questão do tempo, do lead time, que é da hora que eu orcei, a gente tem a revisão, nós temos a quantificação do valor da hora do profissional que faz o projeto, e aí ele precisa ter pessoas que busquem o valor dos itens que serão utilizados lá no orçamento. Isso precisa estar muito claro, e é informação, de novo, a gente volta na informação, e você saber quais são os custos, porque os custos diretos e indiretos, né, aquilo que sem eles eu não consigo produzir a obra. Indireto, eu preciso deles, mas eles vão dar o suporte, é o frete, é o administrativo, são as pessoas, que são os custos indiretos ali para você produzir. Os variáveis, aqueles que você vai comprar matéria-prima, a matéria-prima ela é variável. Se você produz uma casa no mês, você vai comprar X de matéria-prima. Se você produz 2, você vai comprar 2X de matéria-prima. Então, esses são custos que são variáveis, né? De uma forma, eu sempre gosto de simplificar muito para ficar melhor entendido, porque tem pessoas que falam assim, eu não consigo administrar, gestão é muito difícil para mim, o pessoal da saúde, por exemplo, tem muita dificuldade de gestão, né? Então, e aí a gente tem aqueles custos fixos, né? Que sem água, luz, aluguel, telefone, você também não movimenta a tua empresa. Então, olha para esses custos. Aí você olhou, legal, quanto que deu? Deu tudo isso, tá? E aí você vai lá no mercado, olhar, não copiar o preço do mercado. Tem bastante gente que utiliza tabelas referenciais, né? Sim. A própria Associação dos Engenheiros daqui tem uma tabela pra te referencial. Dar um norte, né? A Caixa Econômica tem a SINAP, que é uma tabela referencial. Sim. O IBAP, que é Instituto Brasileiro de Perícia e Engenharia, também tem uma tabela referencial de horas. Aí vai a dica para o pessoal que quer trabalhar com essa área de perícia, né? Mas daí é aquela questão, olhar para o mercado nessas tabelas referenciais. Sim, é só referência, porque... Não é que é ao pé da letra, Exatamente, né? Porque o que é uma viabilidade de negócio? É você saber quanto custa a operação e como que o mercado está atuando. Uma dica, por exemplo, que você pode trabalhar e implementar é você ter o valor do salário dos seus profissionais e ver quanto custa a hora dele, porque daí você agrega esta informação. E aí você vê se cabe ali, se não cabe, se você pode alterar um pouquinho, porque assim, nós temos, os empresários deveriam guardar como provisionamento 1/13 todos os meses para chegar e pagar, lá em novembro pagar o 13º, em dezembro terminar de pagar o 13º. Então, se você faz um planejamento onde você tem a tua equipe, o preço o valor da hora da tua equipe, e você provisiona o 13º ali, e você guarda, quando chegar em novembro você não vai apertar. Você tem que ter uma equipe que essa equipe, ela gera a qualidade da tua empresa. Toda vez que a gente tem uma alta rotatividade de pessoas, a gente não tem metodologia e não conseguimos fixar qualidade, porque muda muito, cada um faz de uma forma, aí você contrata, essa pessoa engaja na equipe, aí os outros vão, ela vai moldando, ela vai aprendendo, daí ela sai, daí entra outro novo, então você está sempre reorganizando os processos, porque as pessoas elas precisam de um tempo para adaptar-se aos processos. Dependendo a área ou a função, 1 ano. Sim. Dependendo da função, 2, 3 meses. Então, elas precisam de um tempo para se adaptar àquela função. Quando você troca muito, você não cria um padrão de qualidade. Você não consegue manter aquele padrão de qualidade, porque você está sempre formando alguém. Não vou falar muito para finalizar, mas olha só. Sabe aquele negócio de que o que engorda a boiada é o olho do patrão? É o olho do dono? Então, não deleguem gestão. Gestão é feita todo dia. Vocês não conseguem fazer gestão a cada 30 dias. Ela é todo dia. Até arrepiou aqui, viu? É mesmo? Ela assim, olha, o mercado o que você acredita que você vende? O que a tua empresa vende? Sabe por quê? Porque qual é o propósito da tua empresa? É vender sonhos? Então você vai vender sonhos, porque os clientes não compram o que as empresas vendem, eles compram o que as empresas acreditam.